Na última revisão que eu fiz sobre termodinâmica, nós falamos sobre calor, trabalho e energia interna. Nessa aula de hoje, nesse resumo de hoje, eu vou falar da primeira lei da termodinâmica e a gente vai ver de que maneira essas três grandezas elas podem se relacionar entre si. Então veja bem, nós temos aqui um recipiente. Esse recipiente ele contém um gás ideal. Imagina que você vai fornecer para esse sistema uma quantidade de calor igual a 100 joules. Veja bem, imagina que desses 100 joules, 20 joules o gás usa para variar a sua energia interna. E os 80 joules restantes, o gás ele realiza um trabalho. Então veja, é fácil perceber que 100 vai ser igual a 80 mais 20. Quer dizer, 100 joules é igual a 80 joules mais 20 joules. Esses 100 joules, eles correspondem à quantidade de calor que você forneceu. Esses 80 joules, eles correspondem ao trabalho realizado pelo gás. E esses 20 joules, eles correspondem à variação de energia interna. Então, isso aqui, você pode estabelecer essa relação, da onde você conclui que a variação de energia interna sofrida pelo gás vai ser a diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado. Então, essa equação, ela sintetiza a chamada primeira lei da termodinâmica. Na verdade, a primeira lei da termodinâmica, ela nada mais é do que o princípio da conservação da energia, nesse caso aplicado em processos termodinâmicos. Agora, é claro, a gente vai ter que respeitar algumas regras de sinais. Esses sinais todos, eles foram falados no meu vídeo, que envolve calor, trabalho e energia interna. Mas, para fechar aqui a primeira lei da termodinâmica, bora fazer uma revisão da revisão. Lá, calor recebido, ele é considerado calor positivo. Calor perdido, ele é considerado calor negativo. E se você tiver uma transformação adiabática, a gente sabe que nesse tipo de transformação não existe troca de calor, certo? No caso do trabalho, a gente considera que numa expansão o trabalho ele é positivo. Nesse caso é um trabalho realizado pelo gás. Na compressão, esse trabalho será negativo. Nesse caso é um trabalho realizado sobre o gás. E se você tiver uma transformação isocórica, aliás, essa transformação ela tem três apelidos. Ela pode ser chamada de isocórica, isovolumétrica ou isométrica. Como nessa transformação o volume ele permanece constante, isso quer dizer que nesse caso o trabalho é igual a zero, Para ter trabalho tem que haver variação de volume, certo? No caso da energia interna, a energia interna para um gás ideal é uma função, essa grandeza, ela é uma função da temperatura. Então, se a temperatura aumenta, a variação de energia interna será positiva. E se a temperatura ela diminui, a variação de energia interna será negativa. E se o problema disser que a transformação é isotérmica, a temperatura é constante, a energia interna será constante. E se a energia interna ela é constante, a sua variação nessa transformação é igual a zero.